E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Vamos direto ao ponto, tá? O mercado de leilões de veículos pode até parecer um oceano cheio de oportunidades de ouro, mas a verdade é que debaixo da superfície tem um monte de perigo silencioso esperando para dar o bote. Hoje, a gente vai colocar o chapéu de detetive. Vamos desvendar aquele que talvez seja o risco mais traiçoeiro na hora de arrematar um carro: os danos por inundação. É preciso muita atenção para não cair numa armadilha financeira gigante, e é exatamente esse o nosso foco agora. Para deixar tudo bem organizado, a nossa pauta de hoje está dividida em 5 partes essenciais. A gente começa falando do risco oculto das inundações, passa para os sinais físicos de alerta e detalha 3 etapas de verificação. Depois, vamos fazer uma avaliação das principais plataformas do mercado e fechar com chave de ouro falando sobre viabilidade e a decisão final. Então, começando do começo, a parte 1, o risco oculto das inundações. Antes de tentar resolver o problema, a gente precisa ter noção do tamanho dele. E aqui vem a pergunta de R$ 1 milhão. Afinal, como saber se um carro de leilão foi inundado? Esse é aquele verdadeiro quebra-cabeça que todo mundo precisa montar antes mesmo de pensar em dar o primeiro lance. Porque, pensa bem, a água entra, faz um estrago microscópico e depois simplesmente seca. E na maioria das vezes, não deixa nenhum rastro óbvio para quem está só com aquela ansiedade de fechar um bom negócio. E aí que mora o perigo. Sabe qual é a dura realidade? Um carro que passou por uma enchente pode rodar perfeitamente por semanas. A pessoa liga a chave, o motor responde, tudo parece um mar de rosas, mas na prática é uma bomba relógio. Os problemas crônicos, tipo aquelas oxidações severas nos módulos e curtos-circuitos que ninguém consegue explicar, geralmente só vão dar as caras meses depois que o martelo bateu no leilão. É o risco mais subestimado de todos, justamente por causa desse efeito retardado que dá uma falsa sensação de segurança inicial. Entrando agora na nossa parte 2, os sinais físicos de alerta. É aqui que a gente ativa de vez o modo investigador e aprende exatamente para onde olhar. A água até seca, mas quase sempre deixa pistas sutis. E são detalhes que passam batido num piscar de olhos. Sabe aquele cheiro persistente de mofo? Aquele que fica gritando quando as janelas estão fechadas? Pois é. Tem também lama seca escondida lá debaixo dos tapetes e nas soleiras. Fio ferrugem nos trilhos e parafusos dos bancos, sinal vermelho na hora. Outra coisa para ficar de olho é fiação com sinais de oxidação ou até o oposto, fios muito novos que parecem ter sido recém-trocados. Carpete diferente do original de fábrica também é super suspeito porque pode indicar que o antigo foi jogado fora. E claro, falhas elétricas que vão e voltam do nada ou aquela marca clássica de nível de água nas borrachas da porta e no cofre do motor. É literalmente um trabalho para quem tem olho clínico. Bom, agora que a gente já sabe o que procurar, vamos para a parte 3 da nossa análise. As 3 etapas de verificação. Esse é o nosso grande filtro de segurança. O grande detalhe aqui é que só ler o edital não basta, tá? Ele é só a primeira peneira. Para não ter erro, a gente precisa seguir uma metodologia à prova de falhas em 3 etapas. Passo 1, análise do edital. Aqui, a gente checa a origem do veículo e o nível de dano informado. Passo 2, consulta o chassi em portais histórico veicular. É preciso procurar qualquer registro oficial de sinistro ou perda total. E o passo 3, que é absolutamente negociável, a inspeção presencial. É neste momento que a gente leva para o mundo real todas aquelas pistas físicas que acabei de mencionar. E olha só, anota esse número, R$ 15 mil. Essa não é uma linha de corte aleatória. Como regra geral de segurança, se o lote está estimado acima desse valor, levar um mecânico especializado na inspeção presencial não é luxo, é uma necessidade absoluta. O mecânico vai enfiar a mão naqueles cantos difíceis e testar módulos escondidos que nenhuma foto bonitinha no site do leiloeiro jamais vai te mostrar. E isso já puxa o gancho perfeito para a nossa parte 4, a avaliação das plataformas. Porque o terreno onde você garimpa importa tanto quanto a técnica que você usa. Vamos ver quem joga limpo. Analisando os dados concretos do mercado, fica bem claro quem são os líderes na criação de um ambiente seguro para o comprador. A plataforma Dakota Leilões puxa a fila com uma nota geral excelente de 9,3. Logo em seguida, a Copart aparece muito forte na segunda posição, com nota 9 cravada. E fechando o pódio, a Loop Leilões com 8,2. Estatisticamente falando, essas são as vitrines que entregam as melhores condições iniciais para quem está avaliando um lance. Abrindo um pouco mais esses números, a gente descobre informações muito valiosas sobre o perfil de cada empresa. A Dakota, por exemplo, é a grande campeã no fator mais crítico de todos, a transparência. Ela bateu impressionantes 9,5 nisso por detalhar o histórico de sinistros com muita consistência.
Já a Coopert ganha por uma cabeça na qualidade das fotos, com nota 9,10, tendo inclusive categorias de classificação próprias para danos por água. Por outro lado, plataformas como Milan e Freitas acabam com notas menores em transparência porque lidam muito com leilões judiciais. Nesses casos, as informações dependem dos autos dos processos, então as descrições chegam muito menos detalhadas sobre o estado real do carro. E voltando a bater nessa tecla da transparência, essa nota de 9,5 da Dakota é basicamente o padrão ouro que a gente quer ver para mitigar riscos. Transparência institucional é, sem sombra de dúvida, a primeira linha de defesa contra uma dor de cabeça crônica. Quanto mais claro o edital for logo de cara, menos trabalho cego de detetive sobra para a hora da inspeção física. Agora a gente chega na parte 5, a etapa final e o grande clímax da nossa metodologia: viabilidade e decisão final. É a hora de apagar a emoção e deixar a matemática fria assumir o comando. Achar um sinal de água não quer dizer que você tenha que abandonar o lote em 100% das vezes, mas significa sim um choque de realidade. Os cenários são muito diretos. Pensa numa inundação parcial. O custo de fazer uma limpeza profunda e a manutenção necessária pode ficar ali entre 3 a 12 mil reais. Se a conta fechar, ainda pode ser um baita negócio muito bem calculado. Agora, submersão total? Esquece. A água destrói a eletrônica e os componentes de um jeito que fica economicamente inviável recuperar. Nesses casos, é uma verdadeira armadilha disfarçada de oportunidade. O grande farol que tem que guiar o seu lance final é o conceito de economia real. Você só deveria apertar o botão de lance se tiver a estimativa rigorosa dos custos em mãos. A matemática da viabilidade é rígida. Se o valor do arremate, somado às taxas e a todo o custo estimado do conserto não ficar significativamente abaixo do valor do carro arrumadinho lá na tabela, a operação não faz sentido nenhum. Se a conta não traz uma vantagem financeira real, o único movimento inteligente é virar as costas e buscar o próximo lote. O que deixa a gente com aquela forte provocação final para pensar. Será que o desconto oferecido vale mesmo o risco de pular uma inspeção minuciosa? Depois de ver como os problemas elétricos se camuflam por meses, de entender aqueles sinais físicos que quase ninguém nota e colocar a variação de custos de reparo na ponta do lápis, a resposta é cristalina. Ter método e investigar a fundo é a única verdadeira barreira entre um excelente negócio e um desastre financeiro completo. O conhecimento organizado é o que protege o patrimônio. Valeu demais por acompanhar mais essa análise aprofundada com a gente e até a próxima.